Boa noite, eu sou da igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falhando o som. Irmãos, nesse mês de julho nós estamos caminhando no livro de Ruth. E hoje nós vamos terminar de estudar o capítulo 1, meditar o final do capítulo 1. Durante os três últimos domingos a gente viu as passagens e hoje a gente está encerrando esse bloco. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Ruth, capítulo 1. Leremos dos versos 19 a 22. Ruth, capítulo 1, de 19 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Pai, mais uma vez, pedimos a sua unção, que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações, que tudo que seja falado seja para a honra e glória do seu santo nome, que o Senhor aplique essa palavra ao coração dos nossos amados irmãos. Nós oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos tristes, amargurados? Quantas vezes nós fazemos planos e muitas vezes esses planos são frustrados? Quando nós olhamos esse texto aqui, olhando para esse texto, parece assim que é um negócio corriqueiro, não é? Parece que acontece com todo mundo. Nós fazemos planos, alguma coisa não dá certo, e o que nós imaginamos? Olha, por minha própria conta eu vou fazer isso, e vou resolver essa questão. Mas quando nós olhamos esse texto aqui, a gente começa a fazer a mesma pergunta que Noemi fez. Por que está acontecendo isso comigo? Quando acontecem desgraças, quando acontecem prejuízos, quando acontecem tristezas, quando acontece luto nas nossas vidas. E a gente pergunta e começa a questionar a Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Muitas vezes nós fazemos nossos planos e não consultamos aquele que nos dá a direção correta, que é o nosso Deus. E o que nós olhamos aqui, aconteceu isso com a família de Noemi. Como nós olhamos na história, e a história conta um pouco disso, nós vemos no livro de Ruth, a partir do primeiro versículo, Elimeleque pega a sua esposa, não já tinha pão em Belém, então o que ele resolve fazer com a sua família, com os seus dois filhos? Vende tudo que ele tem e ele vai embora para Moabe. Ele sai da casa de pão, sai da presença do Senhor e vai para uma terra estrangeira, uma terra distante. E ali, junto com a sua esposa Noemi, com seus dois filhos, ele falece. E os seus dois filhos casam-se com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E aí, passados 10 anos, o que acontece? Seus dois filhos morrem também. E aí fica Noemi e as duas noras sozinhas, órfãs, viúvas. No tempo antigo, quando a pessoa morria, o dono, o líder da casa, todos eram considerados órfãos, apesar que eles que ainda tinham mãe.
Então, quando Noemi ouve, então, que lá em Israel, lá em Belém, lá na casa do pão, Deus havia dado milagres, e então começavam a ter a colheita. E é aqui que a gente vê o texto falando que já começavam a colheita quando eles chegavam em Belém. Mas quando nós olhamos o texto, Noemi está voltando, querendo voltar para Belém. E então as suas duas noras, que nós vimos domingo passado, iam voltar com ela. Mas nós olhamos, então, a partir do verso 18, vendo Noemi que estava tudo acontecendo isso, órfão, então, desiste de voltar. E quem volta é só a Ruth. No verso 18, vendo, pois, Noemi que tudo estava resolvido, Ruth resolveu acompanhá-la. Não tinha mais jeito. Mas nós olhamos um negócio interessante, o texto não conta. Ela não tem um pingo de agradecimento para com Ruth. Uma palavra que venha falar, Ruth, muito obrigado por você ter me acompanhado, voltando para Jerusalém, Belém. E nós olhamos, então, que entre o verso 18 e o verso 19, nós temos um intervalo de tempo. Imagine, meus irmãos, essas duas mulheres caminhando de Moabe, se nós olharmos geograficamente, isso aí dá em torno de 80, 90 quilômetros no deserto, passando por lugares ermos, sem vegetação nenhuma para se proteger. Essas duas mulheres caminhando para Belém, em torno de 60 a 80 quilômetros, há um espaço de tempo aqui. Quantas coisas não deve ter passado na cabeça de Noemi? Quantas coisas não acontecem conosco também, quando nós vemos o nosso pecado, nosso erro, nossa falha, e nós temos que voltar ao início das coisas que nós imaginamos. Então, nós falamos e vemos que nada no texto é dito nessa viagem, nesses 80 quilômetros desse terreno acidental. Então, nós podemos observar, meus irmãos, pela vida dessas duas mulheres, 3 pontos que nós podemos trazer para as nossas vidas. A primeira coisa é a amargura de Noemi, chamada Mara. Noemi e Ruth finalmente chegam a Belém. Elas chegaram numa época que já tinha colheita. Eles estavam colhendo trigo, cevada, e havia fartura em Belém. Veja, então, essas mulheres chegando agora com os seus próprios olhos. Noemi vê que onde não tinha mais nada para comer, ela, na sua soberba, foi embora com seu marido, e agora ela volta ali, literalmente, sem nada, só com a roupa do corpo. O Senhor tinha visitado o povo dele, e Noemi, então, se afastara do povo, se afastara de Deus. Mas a sua chegada vem acompanhada de grande amargura. Imagine, meus irmãos, Noemi voltando, chegando na cidade, possivelmente era uma das mais pomposas da cidade, ela chega ali amargurada, triste, e ela pede para o povo chamar, chame-me de Mara. Eu parti com abundância, parti com dinheiro, parti com meu marido, parti com meus filhos, porque lá em Moabe tinha comida, e agora eu volto sem nada. Mas se Noemi, então, avalia a sua atuação atual de retorno a Belém, como isso, nada é possuindo, imagine que as pessoas olharam para Ruth. O que nos chama a atenção é que as pessoas voltam e acampam em torno de Noemi, mas parece assim que Ruth é uma pessoa estranha, uma pessoa que fora ali da tribo de Israel, é uma pessoa que é chamada de moabita, uma estrangeira. O que essa mulher está fazendo aqui? Possivelmente muitos pensaram. Devemos, então, observar que Noemi não estava quebrantado. Ela tinha voltado
porque tinha acabado tudo, ela estava sozinha, perdida ali em Moabe. E ela pede, então, para que seja chamada de Mara. Mara, na sua tradução, é amarga. Uma pessoa amarga, triste, em autocomiseração. Estava assim, no fundo do poço. No fundo do poço. Por que Mara, então, Noemi chama? Quando nós olhamos lá em Êxodo, nós vemos, então, que foi a mesma coisa com o povo de Israel. Quando eles saem do Egito, quando eles são libertos pelo milagre de Deus, quando eles vão para o deserto e vão para a terra prometida, eles chegam ali no lugar onde as águas eram amargas. Abram em Êxodo, capítulo 15, verso 23. Diz assim: por fim chegaram... Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. Com certeza, Noemi lembrou dessa passagem. Com certeza, ela lembrou dessa passagem onde as águas eram amargas. E ela estava, então, como aquilo. Foi em Mara, no deserto, na saída do Egito, que os filhos de Israel também ficaram amargurados, reclamando de Deus. Deus havia libertado ele há poucos dias, e menos de dias já estavam reclamando. Não parece um pouco a gente? Quantas vezes nós fomos libertos pelo Senhor e no outro dia já estamos reclamando do Senhor? Como seus antecessores, o coração de Noemi estava irritado com Deus por causa do que estava acontecendo com ela. Suas perdas foram atribuídas a quem? A Deus. Vejam de novo ali nos versos 21. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Veja o verso 20. Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Nesse ponto, nós vemos que não havia reconhecimento de nenhum de Noemi sobre o que Deus havia feito na vida deles, na vida do povo de Israel, na vida do povo que estava morando lá em Israel, e a providência que Deus havia prometido. Isso lembra a história de quem? Do filho pródigo, não lembra? O filho pródigo não foi da mesma coisa? Olha, pai, eu quero as minhas coisas, eu vou para uma terra distante, vou aproveitar. E aí ele se deu mal lá e teve que voltar. E é a mesma coisa que acontece com muitos de nós. Quantos de nós não somos dessa forma? Quantos de nós não somos orgulhosos bastantes para pensar que nós temos o poder, nós temos o material, nós temos o dinheiro, nós temos a capacidade de livrarmos de qualquer problema. É orgulho, meus irmãos. Um dos primeiros pecados que existiu na Bíblia. E o orgulho faz isso. Provérbios, lá em Provérbios 16, verso 18, fala assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, devemos ter cuidado com as nossas decisões, devemos ter cuidado com o nosso orgulho, com o nosso desejo de sempre se dar bem. Noemi não foi mais uma que aconteceu dessa forma. Quantos e quantos acontecem isso? Quantos e quantos aqui nessa igreja podem estar passando por isso? Por quê? Esqueceram de que Deus fez lá atrás. Esqueceram o que Jesus fez lá na cruz, como nós relembramos aqui. Esqueceram de consultar a Deus para tomar as suas decisões. Muitos somos assim, orgulhosos, presunçosos. Achamos que nós temos a palavra, nós temos o poder, nós temos a liberdade de fazer o que quer, sem consultar aquele que é nosso Pai. Devemos ter cuidado a isso. O orgulho é muito perigoso. Então, nós vemos, então, Noemi chamando Mara, amarga.
porque ela estava em autocomiseração, e ela chega ali, naquele lugar, em Belém, aonde já havia pão. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto e observar, que mostra, meus irmãos, que há um único caminho para a nossa vida. Há um único caminho para a vida. Esse acontecimento traz um grande ensino para nós, olhando para a vida de quem? De Orfa e de Ruth. Vocês já olharam para a vida de Orfa e de Ruth? Como elas estavam fora da aliança. Como nós estávamos perdidos dos nossos delitos e nossos pecados. Como elas, a gente estava no mundo, mas Jesus nos resgatou. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, todos nós precisamos do quê? De um novo nascimento. E aquilo que nós aprendemos na escola bíblica dominical. Nascer de novo e arrepender dos nossos pecados para termos a vida eterna. Do mesmo modo que Orfa e Ruth, como estrangeiros por nascimento, não podemos simplesmente escorregar para dentro da aliança, escorregar para dentro do reino de Israel. Como elas têm o quê? De conhecer e buscar esse caminho, o caminho que nos leva a Deus. Podemos, então, continuar a buscar a nossa segurança e sentido no caminho do mundo, como fez Orfa. Imagina a vida de Orfa. Imagina a vida dela. Olha, Orfa, volte para a sua casa. Não é muito mais legal para ela? Ela tinha que voltar com a sua sogra para um lugar estranho, para uma terra que ela não conhecia, uma terra que era de Israel, e ela tinha o povo dela lá em Moabe. Com certeza, e presumindo, ela pode ter voltado, reconstituído a sua família, reconstituído o seu outro casamento, ter tido filhos, melhorado a sua situação financeira, melhorando o seu sentido de vida. Mas ela esqueceu e ela perdeu a coisa mais importante na sua vida. É a falta do relacionamento com Deus. Ela ficou perdida no estrangeiro, ela ficou perdida no mundo, ela ficou perdida lá em Moabe. Muitos e muitos em nossas igrejas e fora no mundo são desse jeito. Não querem voltar a Deus, não querem buscar a Deus, não querem conhecer a Deus, preferem ficar aí no mundo. É só dar uma olhada no eixão. Hoje eu fui caminhar à tarde, gente, quando a gente vê as pessoas que estão no eixão, quanta tristeza dá no nosso coração. Tanta pessoa perdida, tanta pessoa desviada, tantas coisas esquisitas que a gente salta aos nossos olhos. Por outro lado, podemos seguir o padrão de Ruth, escolher o caminho do Evangelho para a verdadeira vida. É um caminho assustador que só pode ser seguido por fé. Só por fé nós seguimos a Deus. Ruth aceitou a sua insignificância e confiou que Deus de Noemi seria o Deus dela, meus irmãos. Essa estrada passa necessariamente pela cruz de Cristo. O caminho de morrer para si mesmo e para os próprios interesses. Em certo sentido, o caminho do Evangelho é a vida mais fácil do mundo, porque não depende de nós, depende da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Noemi, tendemos naturalmente a demonstrar a falta fundamental da consideração pelos moabitas. Imagine você no lugar de Noemi. Noemi, para ela, olha, essas duas noras já fizeram o que elas tinham que fazer, casaram com meus filhos, trataram eles bem, mas agora fiquem aí com seus deuses. Eu vou voltar para a minha terra. Esquecendo o que era o principal ali de Israel. É só lembrar de Gênesis 12, 3. O que fala em Gênesis 12, 3? O povo de Deus seria
para abençoar as outras famílias da terra. Israel estava ali, ensimesmado ali no seu pequeno grupo, esquecendo dessa parte mais fundamental disso. Muitas pessoas estavam buscando oportunidades de converter pessoas ao redor da comunidade, e é isso que devemos fazer. Pense no seu coração, pense na sua vida. Quantos moabitas tem ao seu redor? Sua família, seus vizinhos, seus parentes, as pessoas do bloco. Nós vimos um testemunho aqui do pastor André, e também acontece comigo, quantas vezes a gente deixa por vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Assim como Noemi, quase sempre temos pouca preocupação real com os nossos amigos e vizinhos. Felizmente, essa missão de Deus, Ele vai converter todos aqueles que Ele quer, que Ele aprouver. Porque, como a própria palavra fala, assim como não tiver gente para pregar, as pedras pregarão. E nós, que nós estamos fazendo como crentes? Como convertidos? O que nós fazemos durante a semana? Qual a oportunidade que você está perdendo? Qual o moabita que está do seu lado? Ela pode ser uma órfã ou uma Ruth. Ela pode ouvir a palavra de Deus, se converter e entrar no corpo de Cristo. Ou como ela pode ser também uma pessoa que vai continuar na sua lama, na sua perdição, na sua comiseração, na sua perdição ali. Devemos olhar isso nos nossos corações, meus irmãos. Várias vezes desse ano já falamos sobre evangelismo. Domingo passado, como conversar com uma pessoa, aproveitar a oportunidade. Quantas oportunidades Deus dá na nossa vida e nós ficamos com receio, com medo. Devemos pedir perdão a Deus e voltar a ser essa pessoa que fala de Deus, que fala do Evangelho de Cristo. A terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto, olhando essa mensagem aqui, é que nós devemos relembrar da graça, ter esperança. Se Noemi, na sua miopia cheia de autocomiseração, fracassou em olhar para trás e ver a graça de Deus, e nós? Quantas vezes esquecemos que Deus fez? Do que precisamos nos lembrar, então? Daquilo que nós fizemos aqui, relembrar do que Cristo fez lá na cruz. Deus, pelo amor dele para com as pessoas, enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. É isso que nós devemos lembrar. O Evangelho responde às nossas dúvidas sobre o que Deus realmente quer o melhor de nós. Quem deixou a casa do seu Pai para viver conosco, chegando até a morte, contra quem verdadeiramente se estendeu a mão do Todo-Poderoso num amargo juízo, embora ele não tivesse pecado e não merecesse tal punição. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus é a resposta que precisamos. Jesus é a resposta que Noemi precisava ouvir. Como mesmo Ruth falou para ela, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Quantos de nós podemos falar isso? Jesus falou isso para mim e para você, quando ele morreu lá na cruz. Como resultado desse vínculo de união pactual entre Jesus e seu povo, nada e nem ninguém, nem mesmo a morte pode nos separar de Deus. Vamos olhar lá em Romanos 8. Isso é a promessa que Deus fez, que o nosso Senhor Jesus fez. Abram comigo em Romanos capítulo 8. Já chego lá.
A Bíblia minha é nova e eu tenho umas folhinhas tão grudadinhas. Romanos 8:31 diz assim o texto: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas do matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Embora, como Noemi, cada um de nós tenha se desviado em busca de um pão que nos satisfaz, Cristo é esse pão que nos satisfaz. À luz dessa tremenda realidade do Evangelho, como podemos duvidar do amor de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele quer subir nosso deplorável desejo de brincar com a lama, para nos tirar da lamação, para nos dar um lugar, uma habitação celestial. Quantos de nós fica desejoso de preocupar com os seus tesouros, com as suas coisinhas, achando que conseguiu alguma coisa, como Noemi, achando que ia para Moabe e ia resolver seus problemas, esquecendo que quem faz todas as coisas, quem providencia todas as coisas é o nosso Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que o Evangelho nos mostra que essa graça não é apenas para aqueles que já nasceram na aliança e se extraviaram do caminho, agora era para os homens e mulheres de todas as nações, homens, mulheres, brancos, pretos, amarelos, qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus, independente da sua nacionalidade. Agora, aqueles que creem em Jesus fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Irmãos, como o Senhor nos ensina, como Jesus nos ensina, Ruth, uma moabita, fora da aliança de Israel, tem mais paixão por Deus que a própria Noemi, que era ali da aliança da tribo de Israel. Uma estrangeira. Talvez muitos de nós que tenhamos crescido numa igreja, a gente se acostuma tanto com isso, que a gente não vê essa graça maravilhosa que Deus morreu, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Parece que quando a gente nasce, ou as pessoas que nascem na igreja, parece que vão se acostumando, vão se amoldando a isso, achando que está tudo bem, agora eu sou salvo, estou tranquilo. Mas no último dia, meus irmãos, na Assembleia diante de Deus será composta de pessoas de todas as nações, moabitas, brasileiros, orientais, ocidentais, judeus, ex-muçulmanos, ex-ateus, todos eles lavados pelo sangue de Cristo, sendo a igreja do Senhor. Somos chamados a colher um campo glorioso, e isso foi para compartilhar a palavra do Senhor e esse evangelho maravilhoso que nos dá a vida eterna. Se Noemi tivesse ponderado sobre essa verdade histórica da aliança, ela não tinha caído nisso, meus irmãos. Se Noemi sentisse realmente, como muitos sentem, que a gente está acomodado, então qualquer coisinha já resolve o seu problema,
Ou mesmo lendo a Bíblia, voltemos lá no texto de Êxodo, o que acontece um pouquinho depois de Mara? Vejam ali. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali o provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos meus olhos, derem ouvidos aos meus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cumpre vocês. Veja o verso 27, meus irmãos. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. A gente fica como Noemi, amargurado, reclamando, esquecendo que se a gente passar por esse deserto, como Noemi passou, a gente chega aonde tem refrigério, tem essa água da vida, tem Jesus Cristo. Por que nós somos assim, meus irmãos? Isso remonta a uma história que eu ouvi. A gente parece que vai ficando um pouquinho velho. Foi logo que eu entrei na Faculdade Batista, o pastor Gilton Moraes pregou esse sermão, e essa ilustração mexeu muito com a minha vida. Diz assim, numa mulher chamada Carmen Guarita da Silva. Ela era pianista, renomada, tocava piano, ainda jovem como ninguém, com afinco, e o seu grande sonho era ser concertista. Porém, ela foi cometida por Hansen, ou lepra, como que as pessoas conhecem. E essa enfermidade fez com que suas mãos fossem retorcidas, seus dedos ficaram completamente entrevados, e essa jovem viu o seu sonho ir por água abaixo. Ela poderia reclamar da vida, poderia reclamar de Deus, porque estou passando isso. E a jovem viu o seu sonho ser pianista transformar-se nesse pesadelo. Foi levada ao leprosário, onde havia um jovem pastor, também com a mesma enfermidade, e apesar dos seus problemas de saúde, ela se converteu a Cristo, se converteu a Deus. E o pastor Gilton, quando foi visitar essas pessoas no leprosário, ele anotou o testemunho da mulher, que diz assim, aspas, sem qualquer nota ou resquício de tristeza e amargura. Ela falava de tal modo que impactara. Ela não perdeu a esperança. Perdeu a vista, mas não perdeu a visão. Perdeu a capacidade de andar, mas não perdeu o equilíbrio. Perdeu a mobilidade dos dedos, mas não perdeu a fé. Para ela, todavia, isso era apenas uma realidade transitória. Havia a certeza de um futuro glorioso, eterno, com Jesus. Com alegria e entusiasmo, ela falava de sua partida. Quando eu chegar lá no céu, terei um corpo perfeito e poderei de novo tocar piano. Você tem essa esperança, meu irmão? Você, com a dificuldade que você tem, não sei o que te trouxe aqui, a dor que você tem, as amarguras que você está passando, lembre-se que você terá refrigério com Jesus. Com Jesus. Se você ainda não conhece a Cristo, Jesus é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele volta a ter o relacionamento de nós com Deus. Devemos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, arrepender dos nossos pecados para ter a vida eterna. Que texto pequenininho, né? Mas fala tanta coisa para nós. Concluindo, como esse texto é rico, como nos leva a meditar em Cristo. Às vezes nos pegamos aqueles pequenos tesouros e esquecemos que nós temos um tesouro maravilhoso com Deus do céu. Às vezes nos sentimos amargos, frustrados, achando que estamos no caminho certo.
e reclamamos e estamos em mara, quando nós podemos dar mais alguns passos e estar em Cedim, com várias nascentes de água e palmeiras para nos refrescar. Quantos não são assim? Sabe, meus irmãos, um texto que ajuda a lidar com a frustração, com a amargura, é o Salmo 139, 16, que diz assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Dia determinado não refere apenas à extensão da minha vida, mas todos os eventos que nós passamos nas nossas vidas. É um tema extremamente encorajador para nós. Se nós cremos que Deus está na providência de tudo, e Deus está no controle de tudo, nós devemos colocar nossa vida na presença de Deus. Colocar nossas orações, as nossas decisões na presença do Senhor. Buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. Deus está no controle da história. E esse livro mostra exatamente isso. Deus pega Noemi e a sua família, leva para uma terra distante. 2 noras, volta a Ruth. E Ruth vai ser quem? Uma moabita, fora da aliança, entra para a aliança, e ela vai ser vó de quem? Bisavó de Davi. E como nós olhamos no Salmo que nós lemos no começo aqui, pensou se Noemi tivesse esses salmos na sua vida? A lógica ela não tinha ainda. Davi nem havia nascido, nem era projeto ainda, mas já tinha determinado. E ela poderia pensar: por que está triste a minha alma? Sabendo que Deus está no controle de tudo. Essa história, meus irmãos, termina com uma declaração. Estava no início da colheita. O primeiro capítulo, o primeiro verso começa como? Na terra do pão faltava pão. E termina como o primeiro capítulo? Na terra do pão, a abundância de cevada e trigo. Começou com amargura e termina com esperança. Confie no Senhor. Independente da sua dor, da sua amargura, das suas tristezas, da sua autocomiseração, confie no Senhor. Ele está no controle de tudo. Às vezes nós erramos por pecado, às vezes Deus faz a sua providência para fazer alguma coisa que a gente vai saber lá na frente, que vai ser muito mais bênção para nós que nós imaginamos. Não nos contentemos com esses pequeninos tesouros, nos contentemos com o nosso Salvador, o nosso Deus que dá o galardão, esse Deus que nos providencia todas as coisas, boas, ruins, mas tudo Ele tem um propósito. E esse propósito está no coração dele. Está escrito desde a fundação do mundo. E vai estar escrito lá no livro da vida, cada um de nós com os nossos nomes. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pai querido, graças te damos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Que essa palavra venha ao nosso coração. Que nós, quando nós estivermos com as nossas tristezas, com as nossas amarguras, lembremos, Senhor, que tem alguém que cuida de nós, alguém que nos dá refrigério, alguém que dá nascentes, alguém que dá-nos palmeiras para nós ficarmos debaixo dela. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, agora nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Que nós não sejamos como essas pessoas que acham que qualquer coisinha boa, tesouros aqui, para juntar aqui nessa terra, mas lembremos que nós teremos tesouros lá no céu, quando teremos em Cristo todas as coisas e teremos a eternidade para louvar ao Senhor. Abençoe a vida de cada um que veio essa noite. Abençoe o coração de cada um. Se alguém ainda está com esse sentimento, porque estou passando isso, Senhor,
que ela lembre que o Senhor, nosso Deus, controla todas as coisas, providencia todas as coisas para nós e nos dá refrigério, nos dá paz aos nossos corações quando nós colocamos as nossas vidas na presença dEle, na presença do Senhor. Nos abençoe, nos dê uma semana abençoada por Ti. Nos dê a paz que excede qualquer entendimento, a paz de Cristo que derrama os nossos corações. Nós oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos levantar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e nosso Pai, as consolações do Santo Espírito estejam com todos, para todos sempre. Amém. Ah